Olá, garotada, muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sejam todos muito bem-vindos para os nossos conteúdos que estamos estudando nessa semana. Como vocês já perceberam, estamos aprendendo a respeito dos polígonos e hoje a gente estará trabalhando especificamente sobre os quadriláteros, apresentando as suas características e a sua classificação, tá certo? Como de costume, a gente sempre apresenta um vídeo demonstrativo e na volta a gente passa para a parte dos exercícios. Meu nome é Márcio Jean e é sobre isso que iremos conversar. Acompanhe o vídeo nesse momento. Ok, vamos lá. Os polígonos são figuras geométricas que compõem a base da geometria plana. Por isso, estudaremos esses dias a classificação desses polígonos, os seus elementos e a nomenclatura de acordo com o número de lados. Futuramente, vocês conhecerão uma série de formas que relacionam os ângulos, os lados e as diagonais de um polígono. Portanto, caso você seja um amante da geometria plana ou precisa desvendá-la para se dar bem nas provas e testes, acompanhe comigo aqui uma de suas classificações. Tranquilo? Então venha comigo. Hoje falaremos especificamente dos quadriláteros, que são polígonos de 4 lados, pelo próprio nome já diz. Quadri quer dizer 4 e látero quer dizer lado, ou seja, polígono de 4 lados. Observe aqui um exemplo clássico de um quadrilátero. Bem, você vai observar aqui que, obviamente, ele possui 4 lados, Ele possui esses vértices aqui, que estão representados por esses pontos. O ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D, tá certo? Aqui nós já estamos nesse momento conhecendo os elementos de um quadrilátero, tá certo? Bem, a gente vai observar que a gente também pode dar nome a cada um desses lados. O lado aqui que fica na parte de cima, que vai de A até B, a gente pode chamar esse lado de AB. Sendo assim, quais são os outros nomes que aparecem? O que vai do A ao C a gente chama de lado AC, o que vai do B ao D a gente chama de lado BD, e o daqui de baixo, do C ao D, a gente vai chamar de lado CD, Bem, aqui dentro desse quadrilátero a gente pode observar as aberturas dos lados, não é verdade? Olha só, aqui de cima no A, no B, no C e no D, que aqui no caso são o quê? Como já aprendemos em aulas anteriores, são os ângulos de aberturas desses lados, tá certo? Então é importante o aluno identificar em um quadrilátero quais são os seus ângulos, que no caso aqui, a gente coloca aqui um acento circunflexo em cima de cada ponto para representar ângulos. Ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D. Dentro desse quadrilátero, dentro do conteúdo de polígonos, a gente pode traçar algumas diagonais. O que vem a ser diagonais? Diagonais é quando eu ligo dois pontos desse polígono, na qual esses dois pontos dentro do polígono não são consecutivos, tá certo? Não são consecutivos, não está um do lado do outro. Vamos observar aqui quantas diagonais é possível traçar dentro desse quadrilátero. Olha só, o primeiro deles vai do ponto A ao ponto D. E qual é a outra diagonal que eu posso traçar aqui? Se você pensou em um que vai do ponto C ao ponto B, parabéns. Esse é a outra diagonal que a gente também pode traçar. Então, as duas diagonais que existem dentro dessa figura aqui, a gente vai chamar de diagonal AD e a outra diagonal de CB, tá certo? De CB. Outra coisa importante que a gente vai observar aqui, que é uma das características da classificação dos quadriláteros que a gente vai trazer aqui, é a respeito dos lados serem ou não paralelos. O que vem a ser lados paralelos de um polígono? São aqueles lados que, se a gente imaginar que eles são retas e que eles não têm começo e nem têm fim, a gente vai observar qual deles dá para se cruzar mais cedo ou mais tarde, ou então já de forma visível, e qual aqueles que não vão se cruzar, tá certo? Então você vai concordar comigo, deixa eu marcar bem aqui, esse X vermelho aqui no lado AB e no lado CD. Vocês acreditam que alguma hora essas duas retas vão se cruzar? Com certeza não, não é verdade? Então, como elas não vão se cruzar, não vão se topar, a gente diz que elas são retas paralelas, são lados paralelos, tá certo? Então, a forma da gente representar ela é como está escrito aqui embaixo, ó. O lado AB é paralelo ao lado CD
E já dizer também que o lado AC é paralelo ao lado BD. Aqui, vamos observar aqui, então, no caso, onde está aqui marcado com esse X azul aqui, ó. O lado AC é paralelo ao lado BD, porque eles nunca irão se cruzar, tá certo? Então é importante o aluno, quando estiver aprendendo a respeito dos quadriláteros, perceber se eles são ou não paralelos, ou quantos lados esse polígono, quantos lados desse polígono são paralelos, tá certo? Com essa ideia, você vai concordar comigo que existem três possibilidades, pelo menos três possibilidades. A primeira delas é que em um quadrilátero não tem nenhum par de lados paralelos. Pode acontecer de ter um par de lados paralelos ou no máximo ter dois pares de lados paralelos. Por que eu estou falando disso? Porque dependendo da quantidade de lados paralelos, a gente vai poder começar a trabalhar aqui com a classificação dos quadriláteros, tá certo? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma classificação dos quadriláteros que possui dois pares de lados paralelos e outra classificação para os quadriláteros que possuem apenas um par de lados paralelos. Tudo bem? Acompanhe comigo aqui o raciocínio. A primeira família de quadriláteros que possui, que vamos trabalhar com essa questão dos lados paralelos, é o que a gente vai chamar de paralelogramos, tá certo? Vamos trabalhar aqui com a família dos paralelogramos. Todos eles são quadriláteros porque possuem o quê? Possuem quantos lados? Possuem 4 lados. Então, quando eu falar bem aqui a respeito dessa família dos paralelogramos que possui os pares de lados paralelos, e quando eu for falar da outra família, mas todos eles estão dentro da classificação de quadriláteros, já que todos eles possuem 4 lados. Ok, vamos então aqui para a família dos paralelogramos. Eles possuem 2 pares de lados paralelos, ou seja, os 4 lados são paralelos 2 a 2, tá certo? A linha de cima, o lado de cima é paralelo com o lado de baixo, e as outras duas, ou na vertical ou de forma inclinada, também são paralelos. Olha só aqui a figura clássica de um paralelogramo. Você vai observar que o lado de cima e o lado de baixo são paralelos, e esses dois lados inclinados também são paralelos, portanto os dois pares de lados são paralelos. Essa é a característica básica de uma figura de um quadrilátero que venha a ser classificado como paralelogramo. Bem, existem dentro da família dos paralelogramos 3 casos específicos que eu quero mostrar aqui para vocês, tá certo? 3 ramificações de paralelogramos. Vamos para o primeiro deles. O primeiro tipo de paralelogramo é o conhecidíssimo retângulo. Tá certo? Ele tem essa figura aqui que eu vou mostrar para vocês. E qual é a característica dele? Possui os 4 ângulos retos, ou seja, possui todos os lados ou todos os ângulos medido quanto? Quando esse canto aqui, ó, a gente diz que é um ângulo reto que possui exatamente 90 graus. 90 graus, tá certo? Então, esse é o retângulo, o famoso retângulo, e ele recebe esse nome de retângulo porque possui os ângulos de 90 graus. Mas ele é paralelogramo por quê? Porque todos os pares de lados paralelos, ou todos os pares de lados são paralelos. O de cima é paralelo com o de baixo, e os dois que estão aqui na vertical são paralelos também. E ele é quadrilátero por quê? Obviamente porque possui 4 lados. Essa foi a primeira classificação dos paralelogramos. Vamos aqui para outra classificação, para um tipo específico de paralelogramo. Quero aqui apresentar para vocês o losango, tá certo? Vou apresentar aqui para vocês o losango. Olha só como é que é a figura básica dele. E eu já vou colocar aqui algumas medidas para ele, ó. Eu vou dizer aqui que todos os 4 lados do losango medem 3 centímetros. Então vamos aqui para a característica básica de um losango. Os 4 lados são congruentes. O que é uma palavra congruente? O que isso quer dizer? Que os lados possuem a mesma medida. Ó.
Um mede 3, o outro também mede 3 e os outros dois, cada um também mede 3 centímetros, tá certo? Então essa é uma outra classificação de paralelogramos, são os losangos, tá certo? E agora, olha só, a característica do retângulo é que ele possui os ângulos de 90 graus e a característica do losango é que todos os seus lados são iguais, possuem a mesma medida. Estou falando isso aqui porque agora a gente vai para a última classificação dos paralelogramos, que são os quadrados, tá certo? São os quadrados, que ele vai juntar tanto a característica do retângulo quanto a característica do losango. Vamos ver como é que vai ficar? Tá aqui a figura do quadrado, tá certo? As duas características são, os ângulos são retos, de 90 graus, e ao mesmo tempo tem a outra informação de que os quatro lados são congruentes, possuem a mesma medida. Olha só, então a figura como ela está aqui é um quadrado, cada lado mede 2 centímetros e a abertura dos ângulos internos, que é o ângulo que fica do lado de dentro, mede 90 graus, são ângulos retos. Então, para ser um quadrado, é necessário que tenha essas duas características aqui, que é juntando a característica do retângulo, que tem medidas de ângulos retos, com a característica do losango, que possui os quatro lados congruentes. Ok, pessoal, então essa aqui é apresentei aqui para vocês a família dos paralelogramos, tá certo? Repetindo mais uma vez, são figuras que possuem os lados opostos paralelos, os dois pares de lados opostos paralelos, que são os retângulos, os losangos e os quadrados, tá certo? Agora vamos aqui para uma outro tipo de família dos quadriláteros. O que eu apresentei para vocês anteriormente tinha dois pares de lados paralelos e agora eu quero apresentar para vocês os trapézios, tá certo? São os trapézios. Tem quatro lados, já que é um quadrilátero, tá certo? Só que em vez dele possuir dois pares de lados paralelos, como foi os paralelogramos, ele possui apenas um par de lados paralelos. Olha só essa figura aqui. Você vai concordar comigo que o lado de cima, AB, é paralelo ao lado de baixo, CD. Tudo bem que ele possui medidas de tamanhos diferentes, mas isso não está relacionado a ele ser ou não paralelo, tá certo? Mesmo de cima sendo menor que o de baixo, você vai perceber que são lados que nunca vão se topar, nunca irão se cruzar. Já os outros dois lados aqui que estão inclinados, o lado AC com o lado BD, se eles continuarem para cima, mais cedo ou mais tarde eles irão se cruzar. Portanto, esses dois lados não são paralelos. É por isso que nessa família, a família dos trapézios, apenas um par de lados são paralelos. É a forma clara de não misturar esse tipo de família com aquele que a gente acabou de estudar, certo? Dentro dos trapézios, todos eles receberão esse nome, trapézio. Só que a gente vai observar alguns tipos de trapézios e a gente quer aqui apresentar para vocês 3 deles, tá certo? Vamos para o primeiro. Queremos apresentar aqui o trapézio retângulo, tá certo? O trapézio retângulo. Olha só a figura. Pelo nome, trapézio retângulo, o que você acha que ele tem como característica principal? Olha só, possui 2 ângulos retos. Ou seja, possui 2 ângulos de quantos graus? De 90 graus. Possui 2 ângulos de 90 graus. Então, se eu tiver um trapézio onde temos dois ângulos de 90 graus, ele recebe a classificação de trapézio retângulo. Continua sendo um trapézio porque, olha só, os lados de cima e o de baixo são paralelos e os que estão aqui, um aqui na vertical e outro inclinado, eles vão se cruzar mais cedo ou mais tarde. Portanto, é trapézio porque possui apenas um par de lado paralelo e é retângulo porque possui 2 ângulos retos, 2 ângulos de 90 graus. Vamos agora para mais um tipo específico de trapézio. Quero apresentar para vocês o trapézio isósceles. Olha só como é a figura. Vamos observar aqui qual é a característica principal desse tipo de trapézio. Olha só, são lados
não paralelos, aliás, os lados não paralelos com medidas iguais, tá certo? São lados não paralelos com medidas iguais, ou seja, os dois lados que não são paralelos possuem o mesmo tamanho, possuem a mesma medida. Olha só aqui, um mede 3 centímetros e o outro também mede 3 centímetros. Então, quando eu tenho um trapézio onde dois lados deles possuem o mesmo tamanho, os dois lados que não são paralelos, a gente classifica esse tipo de trapézio como sendo um trapézio isósceles, E por fim, vamos agora para um último tipo de trapézio. Quero apresentar para vocês o trapézio escaleno. No trapézio escaleno, conforme a figura você observando aqui, possui 4 lados, por isso é um quadrilátero. É classificado como trapézio porque apenas um par de lado é paralelo. O lado AB aqui é paralelo ao lado DC e os outros dois lados que estão aqui inclinados não são paralelos. Então está classificado como trapézio. Agora, por que será que ele venha a ser classificado como trapézio escaleno? Observe, a principal característica dele é que lados não paralelos possuem medidas diferentes. Enquanto que o isósceles, os lados não paralelos, possuem as medidas iguais, aqui nos lados não paralelos, as medidas são, no caso, diferentes. Um aqui mede 3 e o outro mede 4 centímetros. Ok? Então, acabamos de ver aqui quais são as características dos trapézios, tá certo? Voltando aqui para o nosso mapa mental, tendo a noção do todo, né? Esse aqui é revisando mais ou menos o que a gente aprendeu hoje. A gente aprendeu que os quadriláteros são uns tipos de polígonos. Eles possuem 4 lados e temos aqui alguns elementos, né? Os pontos dele, os lados deles, os ângulos, as diagonais, a questão dos lados opostos serem paralelos ou não, tá certo? E aqui a gente aprendeu sobre as duas famílias de quadriláteros. As famílias que possuem 2 pares de lados paralelos, que são os paralelogramos, e a família que possui apenas um par de lados paralelos, que são os trapézios, tá certo? Nos paralelogramos, a gente tem os retângulos, os losangos, os quadrados, e já nos trapézios, a gente vai observar os trapézios retângulos também, os trapézios isósceles e, por fim, os trapézios escalenos, ok? Espero que nesse mapa mental você possa ter uma noção do todo, para que nas próximas atividades que a gente venha fazer, você esteja craque nesse conteúdo, a ponto de não confundir uma figura com a outra, uma família com a outra, para que assim você possa acertar todas as questões que envolvam esse tipo de conteúdo. E por falar em questões, vamos agora para os nossos exercícios? Bora lá! Muito bem, vamos agora para a parte dos exercícios, né? E esse conteúdo está no livro de vocês, no livro de matemática do 6º ano, a partir da página 223. Corre lá, pega o seu livro que a gente vai nesse momento começar a fixar os conteúdos que a gente acabou de aprender a respeito da classificação dos quadriláteros e vamos aqui exercitar a partir das atividades que está no seu livro, a partir da página 223. Vamos lá. Aqui na primeira questão diz assim: as retas A e B são paralelas. Helena desenhou alguns quadriláteros na região entre as retas A e B. Olha só aqui nós temos a figura 1, figura 2, figura 3, A4 e por último A5. Observe atentamente os desenhos de Helena e responda as perguntas a seguir. Letra A. Quais dessas figuras são paralelogramos? Das 5 figuras que Helena desenhou, a questão quer saber na letra A, quais dessas figuras são classificadas como paralelogramos. E qual é a característica principal de um paralelogramo? É que ele possui os seus lados opostos paralelos. Os dois lados opostos, os dois pares de lados opostos são todos paralelos, tá certo? Então vamos aqui localizar que figuras seriam essas. A figura 1 você classificaria como um paralelogramo? Vamos olhar aqui.
a reta de cima, o lado de cima é paralelo ao lado de baixo, e os dois lados inclinados aqui, ó, também são paralelos. Então, com certeza, a figura 1 é classificado como paralelogramo. Muito bem. A figura 2 seria um paralelogramo. Aqui na figura 2, de cara, a gente já pode observar que as duas retas que estão aqui, essa vertical e essa inclinada, mais cedo ou mais tarde elas irão se cruzar. Portanto, não é classificado como um paralelogramo. A figura 3, o lado de cima é paralelo ao lado de baixo e os dois lados verticais aqui, ó, são com certeza também paralelos. Logo, a figura 3 é classificada como um paralelogramo. Na figura 4, acontece o mesmo. O lado de cima é paralelo ao lado de baixo e os dois lados verticais aqui são também paralelos. Logo, é classificado como um paralelogramo. Já na figura 5, a gente pode observar que esses dois lados aqui inclinados, ó, são inclinados, né, para o lado de dentro, e com certeza, mais cedo ou mais tarde, eles irão se cruzar. Logo, não é classificado como um paralelogramo. Então, das 5 figuras que a Helena desenhou, a figura 1, 3 e 4 são classificados como paralelogramos. Letra B. Dentre os quadriláteros, dentre esses 5, qual deles é classificado são classificados como retângulos? Qual é a característica principal de um retângulo? Você se lembra? Muito bem, se você respondeu que a característica principal de um paralelogramo é que ele possui os lados, os ângulos retos, ou seja, os ângulos medem 90 graus, você acertou. Então vamos aqui nas figuras que a Helena desenhou, localizar quais dessas figuras possuem todos os seus ângulos de 90 graus, todos os seus ângulos retos. Bem, um retângulo é um tipo de paralelogramo. E quais são os paralelogramos que a gente marcou aqui? A1, A3 e A4. A1, você julgaria que aqui os ângulos são retos? Os cantos formados perfeitamente? Não, né? Ele é meio que inclinado aqui a figura 1. Então, vamos para a figura 3, que é um paralelogramo. Vamos ver se ele é um retângulo. Olha só. Dá para observar que sim, ele possui os ângulos retos. Logo, a figura 3 é classificado como um retângulo. E também a figura 4 possui os ângulos de 90 graus. Então, tanto a figura 3 como a figura 4 são classificados como retângulos. E na sequência, na mesma letra B, ele quer saber qual desses paralelogramos é classificado como um quadrado. Qual é a característica principal de um quadrado? Além dele possuir os ângulos retos, ele também precisa possuir os seus lados com as mesmas medidas. Os lados, no caso, devem ser congruentes. Então, aqui no caso, a gente tem a opção da figura 3 ou a figura 4. Na figura 4, já dá para perceber que os lados têm medidas diferentes. Ó, o de cima e o de baixo possuem as medidas iguais, mas os que estão aqui na vertical já possuem uma outra medida. Já aqui na 3, sim, o lado de cima, o lado de baixo e os dois lados que estão aqui nas verticais, com certeza possuem as mesmas medidas. Então, das figuras que a Helena desenhou, a única que é classificada como quadrado, a gente vai ficar com a figura de número 3. Vamos agora para a letra C. Qual desses quadriláteros desenhados são trapézios? Ou seja, possui um par de lado paralelo e o outro par não é paralelo. Bem, se a gente já classificou A1, A3, A4 como paralelogramo, as outras que restarem com certeza devem estar dentro da classificação de trapézios. A figura 2, tá certo? Esses dois lados não são paralelos. E a figura 5, ó, esse lado com esse outro lado aqui que está bem inclinado, com certeza mais cedo ou mais tarde eles se cruzarão. Então, para ser classificado como trapézios, a gente vai ficar com a figura 2 e também com a figura 5. Na letra D, dentre os trapézios, qual deles é um trapézio retângulo? Olha só, cuidado para a pergunta. Tem que ser trapézio e tem que ser um trapézio retângulo. Os trapézios são A2 e A5, e qual dessas duas ela possui ângulos retos de 90 graus, para poder ser classificado como um trapézio retângulo. Aqui na figura 5,
não dá para perceber claramente que ele não possui ângulos retos, já que na figura 2 você vai concordar comigo que esses dois lados aqui, ó, sim, possuem os ângulos de 90 graus, e com certeza essa figura é classificada como um trapézio retângulo. Então, na letra D, a resposta é a figura de número 2. Vamos agora aqui para a quarta questão, na mesma página, vamos para a quarta questão. Desenhei alguns quadriláteros na malha quadriculada. Escreva quais delas são. Na letra A, paralelogramos, e na letra B, trapézios. O mesmo raciocínio que a gente acabou de fazer, não é verdade? Paralelogramos, a gente vai observar aqui que a figura 1, ela é um exemplo clássico de um paralelogramo. E a figura 3, ó, também, os lados opostos com certeza são paralelos. Então aqui na letra A a gente vai ficar com a figura 1 e a figura 3. Já trapézios, você tem que lembrar que para ser trapézio, dois lados não podem ser paralelos. Aqui na figura 2, esse lado com esse lado não é paralelo, e na figura 4, esse lado com esse lado aqui também não são paralelos. Então vamos ficar com a figura 2 e com a figura 4. Se a gente der um pulinho lá na página 232, a quinta questão, ele vai pedir para a gente, na letra A, quantos trapézios ela desenhou aqui nessa figura. Helena está preparando uma atividade para seus alunos e desenhou alguns quadriláteros. Letra A, quantos trapézios ela desenhou? Esse aqui é um trapézio? Não. Esse aqui é um trapézio? Sim. Bora marcar aqui um T de trapézio. Esse é trapézio. Qual seria trapézio? O outro. Esse bem aqui, grandão. Esse do lado. E esse de baixo aqui são trapézios. Então deu um total de quantos? 4 trapézios. Na letra B, quantas dessas figuras são paralelogramos? Bora aqui marcar com a letra P. Esse aqui, o primeiro, é um paralelogramo. Esse aqui também. Esse aqui é um retângulo, é um paralelogramo. Esse aqui é o exemplo clássico de um paralelogramo. Esse do meio aqui é um paralelogramo? Com certeza também é. E o último? Sim, o último também é classificado como um paralelogramo. Deu um total de quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 figuras que a Helena desenhou são classificadas como paralelogramos. Letra C. Entre os paralelogramos, há quantos losangos? Para ser losango tem que ter o quê? Lados iguais, tá certo? Vamos aqui observar que o primeiro possui os lados iguais. Qual outro paralelogramo possui os lados iguais? Esse aqui, ó, ele está inclinado, mas você vai lembrar muito bem que é o que a gente mais desenha para representar o losango. Com certeza ele também possui os lados iguais, os lados congruentes. Então ele deve ser classificado como um losango também. Tem mais algum? Esse último aqui, que é um quadrado meio que inclinado, mas você vai observar que ele também possui os lados com as mesmas medidas, Então aqui o último aqui, o paralelogramo, a gente também vai circular ele, que ele é um exemplo clássico de um paralelogramo. Então na letra C ele perguntou, entre os paralelogramos há quantos losangos? O primeiro é um losango, esse outro aqui é um losango e o lado de baixo também é classificado como um losango, dando um total, portanto, de 3 losangos. 3 figuras são classificadas como losango. Na letra D, entre os paralelogramos, há quantos quadrados? Qual é a característica principal de um quadrado? Possui 2 características. A primeira característica tem que ser medidas iguais e a segunda característica tem que possuir ângulos retos, ângulos de 90 graus, tá certo? Para ter as medidas iguais, então no caso é um tipo de losango. Quais foram os losangos que a gente marcou? Esse é losango e esse aqui de baixo também é losango. Então, dos 3 losangos, deve estar inserido os quadrados, porque para ser quadrado tem que ter a mesma característica do losango, que é ter as medidas iguais. Então, desses losangos, qual eu poderia classificar como sendo um quadrado? Além das medidas serem iguais, possuir os ângulos retos. Cuidado para não se confundir, viu? Cuidado para não se confundir. Vamos observar aqui que na primeira
dá para perceber, os lados já são iguais. Os ângulos são retos ou não? De 90 graus, o que você acha? Sem dúvidas, dá para desenhar aqui a medida dos ângulos, percebendo claramente que ele possui ângulos retos e que, portanto, a primeira figura com certeza é classificada como um quadrado. O outro losango que a gente marcou foi esse aqui. Ok, já possui os lados iguais. E para ser quadrado, falta apenas os ângulos serem retos. O que você acha aqui dessa figura aqui? Ele possui os ângulos retos ou não? É meio que, como a figura é meio que inclinada, na verdade você vai perceber que a abertura desse aqui é muito maior que 90 graus e esse aqui já é um pouco fechado, tá certo? Então, as aberturas dessa figura aqui, que é classificada como losango, mas não possui os ângulos retos, portanto não deve ser classificada como um quadrado. Já o losango que a gente marcou lá embaixo, ele possui os ângulos retos ou não, de 90 graus. Cuidado, você aqui pode se confundir, né? Em achar que como a figura está meio que inclinada, você talvez teria alguma dificuldade de identificar os ângulos retos. Mas se você observar bem, é como que se fosse um quadrado que tivesse apenas inclinado, mas as suas características não se perderam, continuam lá as mesmas características. Se ele tivesse em pé, assim direitinho, os lados iguais e os ângulos de 90 graus. Se eu pegar essa figura e detê-la um pouco, vai continuar com as mesmas características. Os lados serão iguais e, se você observar, os ângulos também serão retos. E que, portanto, com a maior tranquilidade, a gente poderá marcar essa figura aqui como sendo um quadrado. Então, são quantos? A figura 2, a primeira figura e a última figura são classificadas como quadrados. Ok, encerramos a nossa aula por aqui. Quero desde já agradecer a vocês pela atenção. Pegue o seu livro, estude, resolva as atividades e até o nosso próximo encontro. Um ótimo abraço, um grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Leonardo aqui mais uma vez para mais uma aulinha de matemática do 6º ano e hoje nós vamos estar falando aqui sobre os quadriláteros, tá bom? Todo mundo preparado, pegando o seu caderno, a sua caneta e o seu lápis? Vamos lá comigo, ok? Então, observe aí que hoje vamos estar falando um pouquinho aqui dos quadriláteros e para iniciar vamos ler aqui a nossa habilidade desta aulinha de hoje, tá bom? Então hoje nós vamos estar aqui identificando as características dos quadriláteros e vamos aí classificá-los em relação aos seus lados e aos seus ângulos e reconhecer a inclusão e a interseção de classes entre eles, ok? O que eu quero que vocês aprendam aí em casa, a nossa expectativa de aprendizagem? Quero que vocês saiam daqui hoje conseguindo aí reconhecer as características comuns entre os quadriláteros. Vocês vão ver aqui alguns quadriláteros e vocês vão estar diferenciando um do outro, tá bom? Quero que vocês saiam daqui hoje com isso em mente. Então, vamos lá falar um pouquinho aqui esses quadriláteros. Por que eu coloquei polígono ali? O quadrilátero ele é um polígono, tá bom? Então, polígonos nós já sabemos aí das aulas anteriores que são figuras geométricas planas e fechadas, formadas aí por segmentos de retas. É a definição de polígonos, certo? A classificação dos polígonos aí, ela é utilizada para nomeá-los. Vocês lembram aí que nas aulas anteriores eu mesmo falei para vocês sobre como se classifica um polígono, aquele nomezinho dos polígonos. Vocês lembram que tinha um triângulo, quadrilátero, o pentágono, o hexágono, que de acordo com a quantidade de lados nós damos o nome para o polígono. Então, o quadrilátero está dentro disso aí, ok? Então, a classificação dos polígonos é utilizada aí para nomeá-los. Por exemplo, quando o polígono possui exatamente 3 lados, ele é chamado de triângulo. Estão lembrando? Muito bem.
Quando ele possui 4 lados, ele é chamado de quadrilátero. Eu já deixei selecionado aqui a palavrinha quadrilátero, porque é em cima disso aqui que vamos estar trabalhando hoje, tá bom? E vocês viram também aí que quando ele está acima de 4 lados, eles são nomeados aí como pentágonos, hexágonos e assim sucessivamente. Foi na aula anterior, vocês devem estar lembrando aí, beleza? Então vamos estar falando aqui sobre os quadriláteros. Observem aí que quadriláteros são figuras geométricas planas, poligonais e formadas por 4 lados. Quadrilátero, 4 lados, ok? Então, já lembre disso aí. Em outras palavras, essa definição implica nas seguintes características. Olha só, quadriláteros são figuras definidas em um plano, por isso não existe pontos desta figura fora do plano, que é o que nós chamamos aí de espaço. O plano que a gente fala é como se fosse só a sua folha do caderno. Você consegue desenhar um quadrilátero apenas na folha do caderno, ok? Não vai dar para fazer nada mais. Não dá para você fazer uma figura que tenha 3 dimensões. Exemplo, um cubo, por exemplo, um dado. Tenta fazer uma folha de caderno. Você faz só a planificação dele. Você não consegue fazer ele inteiro, entenderam? Então, são formados aí por segmentos se encontram em suas extremidades. Por isso são chamados de figuras fechadas. Então os quadriláteros aí, nós fazemos ele aí em uma superfície plana, ele é formado por linhas, por segmentos de retas, que esses segmentos de reta, eles precisam se fechar, eles não podem ficar abertos. Então é o que nós chamamos aqui de figuras fechadas, ok? Então vamos observar aqui que os quadriláteros, eles possuem aí 3 classificações básicas, certinho? Estão prontos para ver quais são as classificações do quadrilátero? Então, vamos lá comigo. Olhem só. O quadrilátero, eu posso dizer que o quadrilátero ele é um trapézio. Uma das suas classificações é como se ele vai ser chamado de trapézio. O que significa ele ser um trapézio, Leonardo? Trapézio é porque ele vai possuir aí um par de lados paralelos. Nós já vimos nas aulas anteriores o que significa essa palavrinha paralelos. Segmentos de retas ou retas paralelas. O que significa isso? Significa que elas não se tocam, elas não se cruzam. O fato delas serem paralelas é como se fosse assim, ó, na minha mão aqui, ó. Eu posso continuar indo com a minha mão para lá ou para cá, ela continua sendo paralela, certo? Imagine aí uma situação na sua própria casa que tenha retas paralelas. Por exemplo, a parte de cima da sua TV e a parte de baixo, imagine que ela é formada por segmentos de retas. Esses segmentos, eles são paralelos, não é verdade? Eles não se tocam. Então, é mais ou menos isso o trapézio. No trapézio, ele tem aí um par de lados paralelos. Traduzindo, tem um ladozinho em cima e outro embaixo, que eles são paralelos, tá bom? Os quadriláteros, eles também são classificados aí em paralelogramos. Ó, paralelogramos lembra a palavra paralelos, não é verdade? Então, por que ele é classificado como paralelogramo? Porque eles também possuem 2 pares de lados paralelos. Então, ó, se ele possui só um par de lados paralelos, eu chamo ele de trapézio. 2 pares de lados paralelos, eu chamo de paralelogramo. Olha para a sua televisão aí na sua casa. Imagina que o lado de cima dela, essa retazinha que representa a parte superior da sua TV, e a reta que representa a parte inferior da sua TV, são paralelas. Agora vocês vão olhar para os lados, também são paralelos. Então, ó, é um exemplo de paralelograma, sua própria televisão aí. Possuem 2 pares de lados paralelos, ok? E qual será a outra? A outra é outros. Ó, eles podem ter um par de lados paralelos, pode ter 2 pares de lados paralelos, mas também não precisam ter lados paralelos para que eles sejam paralelogramos, certinho? Então, ó, eles não possuem lados paralelos. Isso não significa que não vai ser um paralelogramo, ok? E nós vamos ver aqui alguns exemplos. Observem a imagem, ó. Um exemplo de um trapézio ali, essa figurinha rosa que está aparecendo aí para vocês, é um trapézio. Percebam que a parte superior dela e a parte inferior são o que nós chamamos lá de lados paralelos, ok? E os outros 2 ali, eles não são paralelos, mas, ó, trapézio tem 2 lados paralelos, um par de lados paralelos. A figura aqui do meio, paralelogramo, o que eu falei? 2 pares de lados paralelos. O que está aqui em cima é paralelo ao de baixo, o que está na direita é paralelo ao da esquerda. Eles não se cruzam, tá certo? O de cima não se cruza com o de baixo, o da direita não se cruza com o da esquerda, ok? E esse próximo exemplo aqui que está na cozinha roxa, ele é um paralelo, ele é um quadrilátero, mas ele não tem nenhum dos lados paralelos. Percebam aí, ó, o lado de cima não é paralelo ao de baixo, ele está inclinado, na verdade,
Então, em algum momento, perceba uma coisa, em algum momento, se você continuar desenhando essa reta de cima e essa reta de baixo, se você continuar trazendo elas para cá, ó, em algum momento, elas vão se cruzar. Então, se elas vão se cruzar, não são paralelos. De maneira idêntica, essa reta da direita e da esquerda, se vocês continuarem a desenhar elas, em algum momento elas vão se cruzar. Observe aí, ó, se eu desenhar essa aqui para cima e essa daqui, ó, para cima também, em um determinado momento elas vão se cruzar. Então elas não são paralelas. Mas é um quadrilátero. Por quê? Porque possui 4 lados. E todas as linhas aqui estão fechadas, estão ligando um ladinho com o outro. Entenderam? Então, para que seja quadrilátero, pode ter lados paralelos, mas também pode não ter. Ok? Continuando aqui, vejamos aí a classificação também dos quadriláteros. Agora, quanto aos lados e aos ângulos. Agora, no slide anterior, nós vimos a classificação somente quanto aos lados. Agora, vamos nos referir aos lados e aos ângulos. Percebam aí, ó. Quanto aos lados e ângulos, nós podemos classificá-los em paralelogramo, que nós vimos anteriormente, retângulos, losango, quadrado e trapézio. Trapézio nós também vimos, não foi? Então, observem aqui, ó, 5 itens. Nós vamos estudar cada um deles agora, tá bom? Vamos falar um pouquinho do paralelogramo, dos retângulos, dos losangos, dos quadrados e dos trapézios. Tranquilo? Podemos? Então, vamos comigo. Falaremos agora sobre o paralelogramo. Estão preparados, né? Percebam aqui que eu vou falar um pouquinho das características do paralelogramo e depois eu desenho aqui um paralelogramo para vocês. Olha só, desenho. Eu coloquei ali um paralelogramo, eu vou chamar ele, como é que eu vou dar o nome desse paralelogramo? A, B, C, D. Eu uso as letras, né, para dar o nome dele. Então, ó, paralelogramo. Olhem para essa figura. Eu vou colocar as características aqui e vocês vão procurar nesta figura o que eu estou colocando aqui como característica. Então, para que seja um paralelogramo, precisa ter o quê? Para que seja um paralelogramo, o quadrilátero precisa que seus lados sejam paralelos. Olha só, os lados opostos. Vejam só, o ladozinho de cima e o lado de baixo são paralelos, ok? Percebam agora que o lado aqui, ó, esse lado CD e o lado AB também são paralelos, certinho? Então, está satisfazendo essa primeira condição, os seus lados opostos aí, eles são paralelos, ok? Eles não se tocam. Vamos ver o que mais que eu falei sobre o paralelogramo. Os ângulos opostos sempre devem ser congruentes. Como assim, Leonardo? Ângulos opostos. Olhem para esse ângulo D, que está aparecendo aí na sua telinha. Olha lá para o ângulo B, ó, são opostos. Em cima, outro embaixo. São opostos. Percebam que eles têm a mesma abertura. Nós já falamos de ângulos, não foi? Todos os professores aqui do 6º ano já falaram de ângulos. Então, ó, percebam que esse ângulo D aqui e aquele ângulo B, eles têm medidas iguais. Outra coisa, o ângulo A e o ângulo C também têm medidas iguais. Então, essa é uma outra característica do paralelogramo. Vamos ver a próxima e a gente procura ela lá na figura, tá certo? Então, vejam aí. Os lados opostos sempre devem ser congruentes. Os lados opostos congruentes. Vamos ver aqui na nossa figurinha se os lados opostos são ou não congruentes. Percebam aí, ó, esse segmento de reta AD, que está lá em cima, esse segmento de reta BC, que está aqui embaixo, eles são ou não são congruentes? Pegue uma régua aí, coloque na sua TV, faça aí a medida. Vai lá, tá fazendo? Façam aí, ó, do AD, pega a reguinha, mede. Do BC, pega a régua, meça também. Vamos lá. Vou dar aqui 10 segundinhos para que vocês façam. Mesma coisa com o AB e o CD. Eu quero que vocês utilizem uma régua aí e verifiquem se esses lados opostos aí, eles são ou não congruentes. Ou seja, se eles são ou não iguais, tá certo? Verificaram aí? Com certeza vocês já fizeram. Quem estava com a reguinha no ponto aí, já fez, tá bom? Quem não estava, depois eu dou mais uma oportunidade. As diagonais de um paralelogramo, elas sempre se cruzam em seu ponto médio. Então, no próximo exemplo eu vou colocar as diagonais para vocês. Mas nós já vimos também que as diagonais são em segmentos de reta que pegam aqui de um vértice até o vértice oposto. Do vértice A até o vértice C. Elas vão se cruzar bem no meiozinho das diagonais, tá certo?
E os ângulos adjacentes, ou seja, os ângulos não opostos, eles devem ser suplementares. Se por acaso você não ouviu falar ainda da palavra suplementar, você ainda vai ouvir falar muito, né? Mas nas aulas de ângulos eu acredito que vocês devem estar lembrando disso aí. O que significa dois ângulos serem suplementares? Quando vocês somarem eles, o resultado tem que dar 180 graus. Ou seja, se você pegar esse ângulo bem aqui embaixo, ó, o ângulo C, e somar com o ângulo D, a soma desses dois ângulos vai dar igual a 180 graus. Então aqui nós temos algumas características do paralelogramo, ok? Vamos então para o nosso próximo quadrilátero. O próximo aqui é o que nós chamamos de retângulo. Vocês já viram bastante retângulo aí na vida de vocês. Mais uma vez eu vou colocar o desenhozinho do retângulo e nós vamos estar falando e observando as características dele, beleza? Tá pulando aí um retângulo na sua telinha, vamos lá para as suas características. Primeira, os retângulos são quadriláteros, já perceberam ali, ó, 4 lados, cujos lados opostos são paralelos. Vamos parar por aqui. Lados opostos, o lado de cima aqui e o de baixo, são paralelos. O da direita e o da esquerda também são paralelos, ok? Beleza. E seus ângulos internos possuem 90 graus. Lá do nosso assuntozinho de ângulo. Você lembra daquele negócio de ângulo, daquela aulinha de futebol que eu dei para vocês também? Lembra lá? Lembra, né? Esse ângulozinho aqui, ó, lá onde eu coloquei a bola naquele dia, vocês lembram? Ele mede quantos graus? 90, né? Então, cada um deles ali, ó, também mede 90 graus. Recordou aí? O que mais? Olha, os ângulos 90 graus. Todo retângulo aí, ele é um paralelogramo. Olha só, presta atenção. Todo retângulo, ele é paralelogramo. Mas nem todo paralelogramo é retângulo, certo? Tenham isso em mente. Isso aqui é um retângulo e é um paralelogramo, concordam? Tem lados, tem 4 lados aqui, são paralelos 2 a 2, então todo retângulo ele é paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é retângulo, ok? Vejam só bem aqui uma informaçãozinha, olha só um paralelogramo aqui que não é retângulo, ó. Isso aqui é um paralelogramo. Lados opostos paralelos, mas ele não é retângulo, porque não tem os ângulos retos, ok? Então, vamos lá. Falamos aqui sobre o retângulo. Entendeu tudo direitinho até aí? Continuando aqui, o nosso próximo quadrilátero aqui vai ser o losango. Vamos falar do losango. Onde será que nós encontramos aqui um losango? Vamos pensar um pouquinho. Nós moramos no Brasil. A nossa seleção é a seleção brasileira. Na seleção brasileira tem uma bandeira, não é verdade? Lá naquela bandeira tem algumas figuras geométricas, não é verdade? Uma daquelas figuras nós chamamos de losango. Qual será? O que vocês acham aí? Daquelas, imagina a bandeira do Brasil na sua mente aí. Eu não botei a bandeira aqui, nem adianta esperar uma bandeira que não vai aparecer. Mas imagine aí na sua mente. A bandeira do Brasil. Qual daquelas figuras que vai ser um losango? Lembrando, estamos falando de paralelogramo, certo? Já pensou aí? Será que é aquela partezinha amarela que tem aquele desenhozinho assim? Você acha? Verifiquem aí. Olha só. Isso aí é um losango. Lá na bandeira do Brasil ele só está deitado, certo? Porque ele está um pouquinho cansado, ele deitou. Esse aqui está em pé e o de lá está deitado, tá bom? Mas é um losango. Vamos observar as características do losango. O que tem aqui em um losango? Vejam comigo. No losango, nós temos aí um paralelogramo com os 4 lados congruentes. Eu vou ser bonzinho com vocês. Eu vou dar de novo aqui 20 segundinhos para que vocês peguem a régua e meçam todos os 4 lados que aparecem aí para vocês. Façam isso. Vocês vão pegar a sua reguinha e vai fazer a medida aí dos 4 lados. Percebam se eles são ou não congruentes, tá bom? 20 segundinhos para vocês. Prontinho, já fizeram aí, né? Com certeza vocês encontraram 4 lados iguais. Então, o paralelogramo ele tem 4 lados congruentes, ou seja, iguais. Segundo, assim como no retângulo, todo losango é um paralelogramo. Ele é um losango, consequentemente ele já é um paralelogramo. Mas nem todo paralelogramo é losango. Lembra disso aí também, tá bom? Nem todo paralelogramo vai ser losango.
Assim como no retângulo também, todo losango é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um losango. Eu botei 2 vezes aqui para que vocês fiquem espertos, não esqueçam, tá? As diagonais do losango, elas são perpendiculares. Diagonais perpendiculares. O que que significa, Leonardo? Diagonais perpendiculares. Significa que elas formam, ó, uma cruzinha. Vocês perceberam ali dentro do losango elas se cruzando? Elas formam entre si ângulos de 90 graus. Eu coloquei apenas um aqui, ó, mas os 4 ângulos são de 90 graus, ok? O que mais, Leonardo? Tem mais uma informaçãozinha? Tem. Bora ver qual é? Suas diagonais, elas formam ângulos retos, ou seja, ângulos de 90 graus. O fato delas serem perpendiculares significa que elas formam ângulos de 90 graus. Entendeu direitinho? Então, vamos para o nosso próximo quadrilátero. Depois do losango, eu coloquei para vocês o quadrado. Como eu já falei do quadrado para vocês em uma das aulinhas aí, lembra daquela aula que nós falamos sobre perímetro? Falamos do perímetro do quadrado, não foi? Então vamos ver quais são as características de um quadrado aqui. Olhem só, tem um desenhozinho do quadrado e as suas características são as seguintes. O quadrado é um quadrilátero que possui todos os lados iguais. Não vou nem dar o tempo para que vocês meçam ali os lados, porque nós já sabemos que no quadrado ele precisa ter os 4 lados iguais, senão ele não é quadrado, né? O que mais? Seus ângulos internos medem 90 graus, nós já vimos isso também, né? Nas aulas anteriores. Os ângulos internos dos quadrados aí, todos eles são iguais a 90 graus. O que mais? As diagonais do quadrado são congruentes, ou seja, essas retinhas que estão aparecendo aí, ó, na telinha de vocês, passando por dentro, elas têm o mesmo tamanho, a mesma medida, ok? E suas diagonais, elas formam também ângulos de 90 graus. 4 ângulos aqui, ó, formados por elas, todos eles têm 90 graus. Cada um deles tem 90 graus, ok? Então, depois do quadrado, nós vamos estar falando aqui um pouquinho agora sobre o trapézio. Agora sobre o trapézio nós vamos falar um pouquinho mais. Veja só. Botei aqui 3 trapézios para vocês, tá bom? Observem 3 trapézios. Vou falar de cada um deles, sobre cada um deles. Então, vamos lá. Os trapézios são quadriláteros que possuem apenas 2 lados opostos paralelos e não são paralelogramos. Só tem 2 lados opostos paralelos. Olha só, eu coloquei em todos os exemplos, os lados de cima e de baixo são paralelos, ok? O que mais? Os lados paralelos dos trapézios são chamados de bases. Olha só, esses ladinhos que são paralelos aqui são as bases do trapézio. O que mais? Os trapézios, eles são divididos aí em 3. Esses 3 que eu coloquei aqui para vocês, ó, é a divisão aqui dos trapézios. Qual o primeiro? Trapézio retângulo. Vou falar um pouquinho do trapézio retângulo, mas já vou adiantando, é o que está lá em cima, tá bom? Qual o segundo? Trapézio isósceles. Também vou falar um pouquinho do trapézio isósceles, mas já adiantando, é o que está ali no meio. Terceiro, trapézio escaleno. Também vou falar do trapézio escaleno e só o que sobrou ali foi o último, então ele é lá que está embaixo, ok? Continuando aqui, vamos falar do trapézio retângulo. Então, o trapézio retângulo apareceu aí na telinha de vocês, coloquei ele de 2 maneiras diferentes. Traduzindo, eu só peguei aqui e girei ele, tá bom? Então, vocês observam aí, ó, as bases são paralelas, e eles formam ângulos de 90 graus aqui, ó, 90, 90, 90, 90. Então, por isso que ele é chamado de trapézio retângulo, olha só. No trapézio retângulo, ele apresenta 2 ângulos de 90 graus, ou seja, 2 ângulos retos, ok? O nosso próximo trapézio é o trapézio isósceles. Vamos falar então um pouquinho do trapézio isósceles. Percebam aí que eu vou colocar o trapézio isósceles 2 vezes também. Só peguei o primeiro e girei. Observem mais uma vez que as bases são paralelas. Bases paralelas, tá certo? E o que mais além das bases paralelas? Vamos ver aqui. Também chamado de trapézio simétrico. Por que será que ele é simétrico, Leonardo? Olha, esses 2 ladinhos aqui, ó, eles também têm medidas iguais. Por isso que tem 2 risquinhos aqui e 2 risquinhos aqui. Significa que aquelas medidas são iguais. Então, também chamado de trapézio simétrico, ele apresenta 2 lados diferentes que possuem a mesma medida e 2 lados diferentes. Então, ó, esses 2 lados aqui, eles são congruentes, ou seja, são iguais, possuem a mesma medida, e os outros 2 lados diferentes são as bases, tá certo? Que é um que nós chamamos base maior e outro que nós chamamos de base menor, beleza? E o último é o trapézio escaleno.
Vamos ver então os desenhos aqui, as figurinhas do trapézio escaleno. Percebam aí, ó, trapézio escaleno pulando na telinha de vocês, já deve ter aparecido aí. Então, observem mais uma vez, bases paralelas. E o que mais, Leonardo? Olhem só, os outros dois lados aqui, eles são diferentes. Nesse trapézio escaleno, vocês vão ver que é tudo diferente aqui, olhem só. Todos os lados desse trapézio apresentam medidas diferentes. Tudo bem até aí? O que eu acabei de fazer aqui? Eu acabei de mostrar para vocês os quadriláteros, tá bom? Dividi aqui em 5 grupos e falei sobre os 5. Agora nós vamos fazer aqui algumas questõezinhas que é para não perder lá o nosso ritmozinho das questões. A gente vem respondendo bastante questão nas aulas anteriores, então vamos lá fazer algumas questões, certo? Primeira questão está aparecendo aí na tela de vocês. Sobre a definição de quadriláteros, assinale a alternativa correta. Vou dar um minutinho aqui para que vocês pensem aí e eu volto respondendo aqui junto com vocês, tá bom? Um minutinho para vocês. Pronto, galera, vamos lá, que o tempo aqui está meio corrido. Vamos lá responder a questão aqui sobre a definição de quadriláteros. Qual foi a alternativa que vocês marcaram aí? Vamos ler aqui e saber se está certo ou se está errado. Letra A. Os quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados e os lados opostos são paralelos. Que possuem 4 lados, ok. Mas os lados opostos, eles têm que ser paralelos? Obrigatoriamente tem que ser paralelos? Em alguns sim, em outros não. Então não é para o geral, não serve para o todo. Então não é a letra A. Letra B. Todo quadrilátero é um quadrado? Nós vimos aqui vários quadriláteros que andam longe de ser quadrado. Foi o trapézio, por exemplo, o último que nós vimos, não é quadrado. Letra C. Quadrilátero é uma figura geométrica plana, poligonal, que possui 4 lados. Figura plana, ok. 4 lados. Rapaz, eu acho que é a letra C. Vocês acham também? Bora ler a letra D, mas para mim que é a letra C. Letra D. Quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados. E 2 deles são paralelos. Toda vez tem que ter 2 lados paralelos? Nem toda vez, né? Letra E. Quadriláteros são figuras que possuem 4 lados iguais. Precisa ter os 4 lados iguais para ser quadrilátero? Então, vamos ficar aqui com a letra C, ok? Próxima questão, espero que vocês tenham acertado aí. É só ler com calma que vocês acertam. Nossa próxima questão sobre a classificação de quadriláteros. Sinal a alternativa correta. Essa eu vou responder com vocês porque o meu tempo já está acabando. Um paralelogramo, ele é um quadrilátero que possui lados paralelos? Paralelogramo, ele é um quadrilátero que possui lados paralelos? Será? Pode ser, né? Um paralelogramo é um quadrilátero que possui lados congruentes? O fato dele ser paralelogramo, ele precisa ter seus lados congruentes? Acho que não, né? Letra C. Um paralelogramo não é um quadrilátero. Como assim? A gente viu isso aqui na aula. Não é a letra C, não. Letra D. Um trapézio é um quadrilátero que possui lados paralelos? Olha, vejam só. Quando ele diz lados paralelos, ele está deixando em aberto aqui. Pode ser 2 lados paralelos, mas também pode ser os 4, não é verdade? Se tiver 4 lados paralelos, não é trapézio. Então, letra E. Um trapézio é um quadrilátero que possui 2 lados opostos paralelos. Opa! Ó, o negócio aqui ficou mais bonito. Um trapézio é um quadrilátero que possui 2 lados opostos paralelos. Vocês viram nos trapézios anteriores, os últimos que nós vimos aqui? Quadrilátero, sim. Possui 2 lados paralelos? Sempre. Então, vamos ficar aqui com a nossa letra E, ok? Por que não é a letra A? Vocês viram lá no comecinho da aula. Para que seja, o fato de ser quadrilátero não significa que ele precisa ter seus lados paralelos. Nós vimos aqui um exemplozinho bem roxinho, bem aqui nesse cantinho, que ele não tinha os lados paralelos, mas mesmo assim ele era quadrilátero porque tinha 4 lados. Então vamos aqui à nossa terceira questão. Sobre as propriedades dos paralelogramas, assinale a alternativa correta. Letra A.
Um paralelogramo, ele é um quadrilátero que possui lados opostos, paralelos e congruentes. Paralelogramo, ele é um quadrilátero. Ok, paralelogramo é quadrilátero. Ele possui lados opostos, paralelos e congruentes. Rapaz, esse negócio tá bonito, não tá? Lados opostos, paralelos e congruentes. Rapaz, pra mim que é a letra A. Bora ler a letra B aqui, mas eu acho que é a letra A, ó. Letra B. As diagonais de um paralelogramo cruzam-se e formam um ângulo reto. Sempre acontece isso? Sempre forma um ângulo reto? Não, né? Letra C. A soma dos ângulos externos de um paralelogramo é diferente da soma dos ângulos externos de um triângulo? Não, a soma dos ângulos externos de qualquer um é sempre o mesmo, é sempre 360 graus, ok? A gente viu no assunto de ângulos. Letra D. Externos, viu? Falei externos. Letra D. Os ângulos adjacentes de um paralelogramo são congruentes? Não. O que eu falei dos ângulos adjacentes? Que a soma deles dá igual a 180 graus. Não necessariamente eles são congruentes. E a letra E. Os ângulos de um paralelogramo sempre são iguais? Não, acabei de falar. Então nós vamos ficar aqui com a nossa letra A. Beleza? Tenho mais uma questãozinha para vocês e a gente finaliza por hoje, tá bom? Bora lá discutir aqui a nossa próxima questão. Sobre os retângulos, quadrados e losangos. Assinale a alternativa correta. Bora lá. Retângulo, ó, vou falar nessa questão somente sobre retângulo, quadrado e losango. Letra A. Todo retângulo é também um quadrado? Isso para vocês. Se ele é retângulo, significa que ele é quadrado? E aí, o que você acha? Essa televisão aqui, essa sua televisão aí, é um exemplo de retângulo. Ela é quadrada? Não, né? Tem uns que são, mas essas daí não, né? Então, não acho que é a letra A, não. Nem todo retângulo é quadrado, não é verdade? Todo retângulo não é quadrado, não. Bora para a letra B. Os quadrados são figuras geométricas planas, ok. Poligonais, ok. E que possuem os quatro lados congruentes. Pessoal, veja uma coisa. Até aqui está perfeito. Isso aqui está parecendo ser um quadrado, não é verdade? Mas perceba que aqui ele só falou dos lados. O que mais que tem que ter num quadrado? Os quatro ângulos iguais, não precisa? Então teria que complementar aqui, eu teria que botar e que tem quatro ângulos de 90 graus. Então isso aqui pareceu ser um quadrado, mas isso aqui na verdade é um losango. No losango sim, tem os quatro lados iguais. Então ó, aqui vai ser um losango, tá bom? Letra C. Os losangos são figuras geométricas planas poligonais e que possuem os quatro lados congruentes. Os losangos possuem quatro lados congruentes? Possui. Vai ser a nossa resposta. E na letra D, os losangos são figuras geométricas planas poligonais e que possuem os quatro lados congruentes e as medidas dos quatro ângulos iguais. A letra D é a definição de quadrado. Então, ó, a nossa resposta vai ser a letra C, tudo bem? A gente vai finalizar por hoje. Então, galerinha, por hoje era só. Queria agradecer aqui a atenção de vocês mais uma vez. Fui! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Estou aqui mais uma vez juntamente com você para aprendermos um pouco mais da tão querida língua portuguesa. Professora Débora Lívia, você já sabe, né? Então vamos para a aula de hoje. Vem comigo. Olha só, antes de nós começarmos, eu quero te apresentar esse espaço, esse cantinho muito especial para você que gosta ou deseja ou sabe que precisa aprender um pouquinho mais de língua portuguesa. Essa é a minha página, você pode acessar @unitexto, que significa Universo do Texto. Lá você vai encontrar muitas outras dicas sobre a nossa tão querida língua portuguesa, tá bom? Então não perca tempo, quando a aula acabar, você
você corre nas suas redes sociais e procura essa foto linda aqui, viu? Vai dar certo. Vamos lá então. Na aula de hoje, nós faremos uma revisão dos conteúdos estudados durante a semana. Eu acredito que você não esqueceu, não é verdade? Mas antes disso, vamos recapitular. Professor, o que é recapitular? Simples, relembrar, rememorar. Anotou? Então vamos lá. As habilidades que foram trabalhadas durante a semana, tá bom? Então a primeira, eu te convido a ler juntamente comigo, foi ler de forma autônoma, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos, levando em conta características dos gêneros e suportes. Bom, habilidade número 2, identificar o tema de um texto. Habilidade número 3, analisar a função e as flexões dos verbos no modo indicativo, considerando o gênero discursivo e a intenção comunicativa. Agora, antes de seguirmos adiante, eu te pergunto, o que seria ler de forma autônoma? Você sabe o que isso significa? Eu acho que eu estou ouvindo algumas respostas, ouço vozes, mas deixa eu te dizer, deixa eu esclarecer para quem ainda não entendeu. Ler de forma autônoma significa não necessitar, não precisar de apoio, suportes ou arranjos para compreender o texto. O leitor autônomo, em outras palavras, o leitor crítico, é aquele que consegue perceber não apenas a materialidade do texto, as letras escritas ali no papel, mas ele consegue também interpretar os sentidos das expressões. Ele consegue, a partir da leitura, acessar o contexto situacional, ou seja, aquele que acontece aqui e agora, mas também compreender toda a dimensão do contexto histórico, ou seja, tudo aquilo que aconteceu antes do texto, tudo aquilo que acontece na exterioridade, que também afeta o processo de leitura e compreensão do texto escrito. Então, ler de forma autônoma é ser maior de idade no âmbito, no universo da leitura, ok? Professor, e como eu consigo ser proficiente na leitura? É simples, continue lendo que vai dar certo. Bom, então, dando continuidade, o gênero em foco desta semana é o relato pessoal. Mas afinal, você lembra o que é um relato pessoal? Quais as características do relato pessoal? Que tipo de linguagem é utilizada no relato pessoal? Professora, acho que eu esqueci uma dessas informações. Então vamos o quê? Muito bem, vamos recapitular, vamos relembrar, vamos rememorar aquilo que já estudamos. Olha só, uma pergunta para você. O que você faz para guardar experiências que considera valiosas? Um minutinho. Pensem aí. Professora, eu tiro muitas selfies. Professora, eu faço um book logo quando eu viajo. A senhora não está entendendo. Olha, é foto no ônibus, é foto no carro, foto na rua, foto do céu, foto dos meus pés, foto do sapato novo, foto de tudo, professora. Nossa, que legal! Mas será que as fotos, as selfies, os vídeos, os bumerangues são a única forma de gravar, guardar as nossas experiências, aquelas experiências que consideramos valiosas? Bom, é lógico que não, né? Esse avanço tecnológico nos fez confiar muito nas máquinas, confiar muito nos computadores, confiar muito nos celulares. Mas ocorre que, por mais segura que algumas plataformas sejam, nós acabamos perdendo muitas informações, nós acabamos arquivando muita coisa. Nós temos a possibilidade de arquivamento, de exclusão, de apagamento, de silenciamento de notificações. Então,
Então, há outras maneiras, antes do celular, antes do computador, antes da TV, olha que coisa legal, né? Mas antes disso, as pessoas já registravam experiências que consideravam importantes. E como elas faziam isso? Elas faziam isso manualmente, elas escreviam as suas experiências. Então, o relato pessoal nada mais é do que o registro dessas experiências valiosas ou importantes por escrito. Professor, e qual a função desses escritos, desses relatos? Eles nos ajudam a relembrar os detalhes da nossa vida. Se você parar para pensar, a foto, o retrato, como diz minha avó, né? Bate o retrato aqui, menina, que eu vou fazer a pose, né? O retrato, a foto, a selfie, o bumerangue, eles não representam a sua viagem como um todo. Eles não representam a sua história como um todo, mas sim congelam um segundo apenas, 1 minuto, ou das 100 fotos que você tirou, né? Você sai apagando, então o que fica são ali 20, 10, 30 segundos que você acertou o lado certo da foto, tá bom? Então, esses registros, eles são válidos sim, eles são valiosos, porém, eles não conseguem comunicar toda a dimensão da experiência vivenciada. Os textos escritos, por sua vez, eles possuem uma riqueza maior de detalhes. Você pode apresentar datas, nomes, locais, os nomes dos lugares, a comida que você, né, comeu, onde você comeu, quando, quem estava à mesa, qual foi o comportamento do garçom. Às vezes o garçom foi uma pessoa muito gentil, então você vai escrevendo e essa escrita te dá a oportunidade de detalhar as coisas. Ultimamente, há alguns dias, eu estava limpando o meu armário. Essa é uma prática que nós sempre fazemos, né? Limpando a estante, limpando, dando aquela organizada. E eu encontrei alguns relatos que eu escrevia quando era pequena. Num deles eu estava dizendo, né, que eu tinha feito algo, né, que não era legal. E aí meu irmão foi e entregou lá a minha prática para os meus pais. E eu disse, olha, eu só não gostei muito do dia de hoje porque o fulano de tal fez isso e isso, entregou o que eu tinha feito lá para o meu pai e para minha mãe. E o meu irmão, eu não sabia, mas o meu irmão encontrou o meu relato. E aí ele escreveu nesse relato o seguinte: desobedece e ainda fica criticando os outros, né? Eu não sabia, descobrir um dia desses. Até reclamei com ele, mas vamos lá. Gente, é por isso que é importante. Essa é a graça do relato de experiência, essa é a importância do relato de experiência. Ele é rico em detalhes, ele é rico em informações, ok? Bom, pergunta número 2. Qual o objetivo, qual a intenção de quem escreve relatos de experiência? Pensem vocês. Qual o objetivo? Qual a intenção? Qual a finalidade dessa escrita? Eu já dei uma pista. Vamos lá então? Olha só. Quem escreve relatos de experiência visa, objetiva, pretende revelar que acontecimentos registrados, que os acontecimentos registrados ali fizeram parte da realidade. Então, nós já estudamos em outros gêneros, em outros momentos, a diferença entre fato e opinião. No relato de experiência, nós temos um conjunto de fatos, mas cuidado, o fato de alguém afirmar que algo aconteceu, né, ou que sentiu determinada sensação naquele momento, não significa dizer que isso é uma regra. Não significa dizer que todas as pessoas que viajam, que todas as pessoas que almoçam num determinado lugar, né, fazem uma refeição num determinado lugar, sentem o mesmo. Então, a escrita do relato pessoal, por mais que seja, de fato, um registro de acontecimentos que de fato ocorreram, tá? Ela é uma escrita bastante subjetiva. É a minha ótica, a minha perspectiva, a minha visão sobre os fatos ocorridos, ok? Então, esses acontecimentos fizeram parte da realidade da pessoa que escreveu e, logicamente, se eles foram registrados, é porque são importantes, ok? Aqui nós temos a foto dessa menina. Será que algum de vocês já viu
ouviu falar, sabe me dizer quem ela é? Vou dar uma pista, ela gostava muito de escrever. Vocês sabem quem é essa garota? O nome dela é Anne Frank. Anne Frank, ou Anne Frank, falando no modo aportuguesado, tá? Era uma menina judia. Professora, por que você está usando o verbo no pretérito? Cadê a menina? Olha só, ela nasceu e viveu em um período de muita confusão no mundo inteiro. Ela nasceu e viveu durante o período da Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, muitas pessoas lideradas por um homem chamado Hitler, né, encabeçaram um movimento chamado nazista, um movimento contra o povo judeu. Bom, a Anne era uma menina judia, ok? Então, nesse período, as pessoas diziam que os judeus eram uma raça inferior e que, por serem inferior, eles estavam manchando, sujando, bagunçando o funcionamento das coisas na sociedade. Resultado? Olha, para a gente resolver esse problema, só há uma solução. Nós precisamos exterminar todos os judeus e assim nós teremos uma sociedade limpa e livre de qualquer problema. Bom, vocês já devem imaginar o que aconteceu com a Anne. Se ela fazia parte desse grupo judeus, logo ela também seria e acabou sendo de fato alvo dos nazistas, ok? Então foi uma menina que perdeu a sua vida muito jovem, mas antes de morrer, ela deixou um legado para toda a humanidade. Os seus escritos, os seus relatos, o relato das suas experiências pessoais durante a guerra, né, foram gravados, foram escritos por ela, depois publicados e hoje são um registro histórico, são um patrimônio até de toda a humanidade, de certo modo, porque conta, né, o seu livro, a sua obra, conta a história, o sofrimento, as vivências de todo o povo judeu perseguido durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, Anne Frank escreveu um diário. Esse diário, na verdade, foi um presente, né? Ela recebeu um caderninho de colar, né, onde ela poderia colar figurinhas, mas ela resolveu fazer um diário, porque não era uma garota muito comunicativa. Ela acreditava que ela estava, na verdade, sempre à procura de um melhor amigo, de uma melhor amiga, tá? E ela não encontrava isso na escola ou até mesmo em casa. Foi então que a Anne decidiu, no dia do seu aniversário, quando viu aquele caderno, né, ela decidiu fazer daquele caderninho, daquele diário, o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga. Ela deu um nome ao diário, né, chamou o diário de Kitty, ok? Kitty. E a partir dali, a Kitty, o diário de Anne, foi sua melhor amiga, sua amiga imaginária, ok? Anne, inclusive, afirmava que gostava muito de escrever, porque na vida real, quando nós falamos, as pessoas acabam nos criticando, nos mandando calar, não acreditando nas nossas ideias, e o papel não. O papel não nos critica, o papel não nos condena, o papel nos ouve também. E Anne precisava muito ser ouvida. Bom, depois de um longo período presos, confinados, né, Anne e sua família, né, e alguns amigos, um grupo de 8 pessoas, tiveram que fugir do exército nazista, tá? Eles tiveram que fugir da guerra e eles se esconderam em um local chamado Anexo Secreto, né, um local que ficava bem escondido num prédio, né? Mas o que aconteceu? Num determinado dia, os soldados, a família foi denunciada, até hoje nós não sabemos por quem, os soldados chegaram marchando, invadiram a casa de Anne, o anexo secreto, derrubaram as páginas que Anne escreveu, saíram levando todo mundo lá para os campos de concentração.
professora, o que são esses campos de concentração? Eram lugares onde os judeus eram obrigados a realizar trabalhos forçados. Eles viviam presos, cercados por muros muito altos, e dali poucas pessoas conseguiram escapar. Anne, infelizmente, não foi uma delas. Bom, aqui nós temos um trecho do relato de Anne Frank, tá? Enquanto ainda há disto, pensei, um sol tão brilhante, um céu sem nuvens e tão azul, e enquanto me é dado ver e viver tamanha beleza, não devo estar triste. Para qualquer pessoa que se sinta só ou infeliz ou que esteja preocupada, o melhor remédio é sair para o ar livre, ir para qualquer parte onde possa estar só com o céu e com a natureza e com Deus. Então compreende que tudo é como deve ser e que Deus quer ver os homens felizes no meio da natureza, simples e bela. Enquanto assim for, e julgo que será sempre assim, sei que há uma consolação para todas as dores e em todas as circunstâncias. Creio que a natureza alivia os sofrimentos. Vamos lá. Comentando um pouquinho desse trecho, né, desse conjunto de relatos diários da Anne, relatos pessoais. Queridos, se vocês observarem, professora, mas como assim? Anne parecia ser tão nova e essa escrita tão, com palavras tão rebuscadas, tão bonitas, como assim? Bom, em primeiro lugar, a menina Anne Frank era uma boa leitora, tá? Ela lia muito, estudava outros idiomas, então ela era, sabe, vocês lembram que eu falei do leitor autônomo, né? Do leitor proficiente? Pois é, a Anne desenvolveu muito bem essa habilidade que nós estamos propondo aqui, desenvolvendo também com vocês, tá? Então, a Anne Frank, ela gostava muito de escrever e tinha muito conteúdo também para escrever. Por conta da leitura, o seu vocabulário, o seu repertório vocabular era muito amplo. É por isso que nós vemos que mesmo sendo uma menina tão jovem, Anne tinha uma escrita muito madura, né? Uma escrita muito bem desenvolvida e argumentos, parágrafos bem articulados. Ok? Aqui ela está revelando um pouco da sua experiência já dentro do anexo secreto. Toda a família escondida, eles precisavam andar descalços, nada de barulho, nada de grito, nada de correr pela casa. Você já imaginou? Tem muita gente por aí reclamando da quarentena, dizendo, ah, mas isso é sofrimento demais, eu não consigo mais, eu não aguento mais ficar em casa. E aí saem muitas vezes não seguindo os protocolos e se expõem, né? Expõem também as suas famílias ao risco. Queridos, Anne Frank passou 2 anos confinada no anexo secreto, com um espaçozinho bem pequeno para mirar o céu e as janelas de casa. Mas olhem só o que ela escreveu. Ela escreveu que não devia estar triste. Por quê? Porque eu não sei se vocês lembram, vamos lá, vamos linkando aqui as ideias. Numa das aulas anteriores eu conversei com vocês sobre a poesia de Mário Quintana. Vocês lembram? O poeta das pequenas grandes coisas, o poeta que valorizava tudo, que dizia que tudo serve para a poesia. Né? O poeta das coisas simples, pois é. A perspectiva de Anne Frank, a visão de Anne Frank era praticamente a mesma. Anne valorizava as coisas simples. Anne não tinha muitas riquezas, muito luxo, embora fosse oriunda de uma família que vivia bem financeiramente antes desse momento de guerra. Tá? Mas Anne sabia que a verdadeira beleza da vida, a verdadeira riqueza consistia no olhar o céu, na natureza. Nesse contato, nessa interação com a natureza, com aquilo que todos nós temos acesso, com aquilo que é comum, tá bom? Então nós vemos que ela ainda aconselha aqueles que se encontram preocupados, aqueles que se dizem tristes. Olha, façam uma coisa, o que ela sugere? Vá para qualquer lugar, olhe para o céu. Você já fez isso hoje? Quando essa aula acabar, experimente, vá até a janela da sua casa e observe a beleza do dia.
Contemple o sorriso da sua família, né? A beleza está nas coisas simples, ok? Então vamos continuar. Ela diz então que é uma pessoa feliz, mesmo estando presa, mesmo estando encarcerada, mesmo não podendo ir à escola. Por quê? Porque ela entendeu que o simples é o necessário, é também o necessário e imprescindível à vida, tá? Aqui nós temos um outro trechinho e nós vamos ler juntos agora. Professora, eu tô gostando da história dessa menina. Pois é uma história cativante mesmo. Se ela estivesse viva, hoje ela teria aí 91, 92 anos de idade. Mas o seu livro, a sua obra está aqui, está entre nós e nós conseguimos percebê-la ainda presente, comunicando mensagens riquíssimas, inclusive. Vamos lá, então? Para ser franca, não consigo imaginar como alguém poderia dizer eu sou fraco e continuar assim. Se você sabe isso ao seu respeito, por que não luta contra? Por que não desenvolve o caráter? Fortuna, fama, tudo podes perder, mas a felicidade do coração, ainda que por vezes esteja obscurecida, torna a vir enquanto viveres. Enquanto puderes erguer os olhos para o céu, sem medo, saberás que tens o coração puro e isto significa felicidade. Volta aqui, vamos lá, observem a dimensão dos questionamentos de Anne Frank. Mas se você nota que você é fraco, se você nota que se sente frágil em algum aspecto, ora, por que você não se movimenta? Por que você não faz alguma coisa? Por que você não muda, tá? Anne diz que não entende porque as pessoas afirmam isso e continuam do mesmo modo, continuam da mesma maneira, não tomam uma atitude, né? E aí nós encontramos muitas e muitas pessoas que se reclamam da vida o tempo inteiro. Professora, essa aula de literatura a gente faz umas viagens, a gente pensa na família, pensa no tempo. Exatamente, é para isso que serve a literatura, para fazer você refletir sobre a vida, sobre as suas práticas, as suas vivências, é para que você se torne alguém melhor, um cidadão ativo, não é? Caso contrário, as nossas leituras não fariam sentido. Então vamos voltar. Olha só, se você sabe que há um ponto, que há um aspecto, que há alguma área da sua vida que precisa ser melhorada, Anne Frank nos aconselha, então mude, melhore, faça alguma coisa, porque você já tem aquilo que mais importa. E o que é? Erguer os olhos para o céu. Né? As coisas simples do cotidiano, tá bom? As outras coisas podem até passar, mas essas são valiosíssimas e nós nunca perdemos. Agora, vamos às questões, então? Já comentamos como é... Ô, professora, estava tão bom. Pois é, agora ficou melhor, porque aí eu vou ter certeza que você aprendeu, ok? Então, vamos lá. A primeira questão diz assim: o relato que lemos envolve um acontecimento e as pessoas que dele participam. Letra A, qual foi o acontecimento lido? Letra B, quem participa dele? 20 segundos, porque a saudade é grande e eu não consigo passar um minuto longe de vocês. Bom, o acontecimento lido foi, né, se nós observarmos e lermos, entendendo a história que foi dita aqui, o acontecimento lido foi esse confinamento, esse esconderijo, né? Toda a família sai da sua casa, da sua residência e se esconde em um anexo secreto. Quem participa desse acontecimento? Anne Frank, seus familiares, seu pai, sua mãe, sua irmã mais velha Margot, tá? E também, é claro, a amiga Kitty, a querida Kitty, que é o seu diário. Aqui ao lado nós temos uma imagem, né, uma frase de Anne Frank também que diz: o amor não é uma coisa que se possa pedir para alguém. Fica a reflexão. Próxima questão. De acordo com Anne, olha, simples demais. Qual o melhor remédio para qualquer pessoa que se sinta só ou infeliz ou que esteja preocupada?
3, 2, 1 e vamos lá, eu tenho certeza que vocês acertaram. É olhar para o céu, professora, é olhar o girassol, é olhar o cacto que tem aqui no quintal de casa. Pois é, isso mesmo, tá? Ela disse que o melhor remédio é sair ao ar livre, mas saia... Coloque a máscara, viu? E leve o álcool em gel, cuidado. Vá só no quintal mesmo que dá certo, já dá pra ver, tá bom? E para qualquer parte, né, onde possa estar só com o céu, com Deus, com as árvores, as plantinhas ali e refletir um pouco, tá? E repensar, olha, eu já sou uma pessoa muito rica, eu tenho o céu aqui pra mim, a chuva quando vem, né? Vamos torcer, viu? Porque tá quente demais, Teresina tá um negócio sério, né? Eu tenho já, então eu sou feliz, e aí você sai sorrindo, né? Coisa boa, vamos lá então. Próxima questão, no trecho, então compreende que tudo é como deve ser e que Deus quer ver os homens felizes no meio da natureza simples e bela. O verbo compreender é conjugado. Em que tempo e modo, gente? Tempo. É no pretérito imperfeito do modo indicativo? No futuro? No pretérito perfeito? No presente? Vamos lá. Olha só, nós temos aqui, então compreende, né? Presente do modo indicativo, letra D, ok? Compreender, uma ação que acontece no momento em que está sendo enunciada, em que está sendo dita. Nesse sentido, né, caminhando por esta via, nós percebemos que o relato pessoal é marcado pelas emoções e também, como dito anteriormente, que ele apresenta uma visão não objetiva, mas subjetiva dos fatos. Afinal de contas, nem todas as pessoas que estavam escondidas e presas tinham a mesma visão de Anne. Nem todas as pessoas eram tão esperançosas e otimistas. Anne Frank sonhava em ser uma grande escritora. E vocês acreditam que lá dentro do campo de concentração, já magrinha, pertinho, né? Anne adoeceu de tifo, né? Uma doença muito séria e acabou falecendo lá dentro. Ela ainda falava em escrever, ela ainda conseguia sorrir, né? Então Anne era uma pessoa muito otimista, muito forte, tá bom? Persistente. Então, em resumo, o relato pessoal é marcado pelas emoções, é escrito em primeira pessoa, faz uso de uma linguagem mais flexível, mais informal e também apresenta uma visão não objetiva, mas subjetiva dos fatos, porque é a perspectiva daquele que escreve sobre o acontecimento e não do grupo como um todo, ok? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Caso queiram, pesquisem na internet, no tio Google também, conheçam um pouco mais da história de Anne Frank, né? Nós temos diversos filmes e obras, mas a obra, que é mais extensa, também foi adaptada para o público infantil e juvenil. Eu tenho certeza que será uma viagem incrível pelo universo das letras. Beijo no coração, fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau!